Ok, pessoal, então vamos começar mais um Tecno Hour. Hoje é dia, vamos lá, 7 de novembro de 2011, esse é o Tecno Hour número 8, e a gente vai começar então com um Tecno Hour, novamente, mais uma vez, vamos fazer um Tecno Hour especial. Vamos ter uma entrevista aí com o pessoal do Happy Hour Tech, que muitos de vocês já devem ter conhecido, eu mesmo já tinha visto muito, já tinha acompanhado vários dos capítulos deles, dos podcasts deles, então eles vão estar com a gente aí para conversar hoje aí no decorrer do programa. Então, para eles poderem falar um oi para vocês, deixa eu já trazer os dois aqui para a tela. Ok, então aqui eu tô com o Eduardo e o Ivo. Então, Eduardo, na realidade eu vejo que no programa lá a gente costuma falar com você, você prefere que chame como? Edu, Eduardo, tá valendo? Tanto faz, você que escolhe Eduardo, pode ser. Beleza, Edu, então assim a gente fica com a conversa mais eficiente, mais rápida. Beleza, e o Ivo também. Pessoal, pode dizer aí se vocês quiserem se apresentar? Então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, trabalho com comunicação, com marketing, publicidade e também, né, como um apaixonado aí por produtos da Apple, a gente criou aí um podcast que chama Happy Hour Tech, que é onde a gente conversa sobre o assunto, discute bastante. Não, beleza. Então, na realidade vocês nem imaginam, porque o que acontece é o seguinte, eu comecei a acompanhar daí vários dos podcasts aí, inclusive os de vocês, né, tem do iPhone hoje e tudo mais, e vocês não sabem, como o nome lá era meio parecido, né, Tecno Hour e Happy Hour e Tecno Hour, poxa, vocês não sabem o trabalho que deu nos primeiros programas para eu editar, quantas vezes eu não falei Happy Hour Tech ao invés de falar Tecno Hour, nos primeiros capítulos. Mas beleza. E aí, legal, gente, então... Aí eu acabei eu ficava meio confuso e falava, putz, eu não tenho que acertar, eu não posso falar errado aqui o nome no programa. Então já tô começando o negócio meio na rabeira, né? E ainda começar a falar errado o nome não dá certo. Mas é legal, gente. Então, na realidade é o seguinte, o formato que eu uso daí pro Tecno Hour é o seguinte, a gente pega, eu vi que vocês, na realidade, dão um foco principalmente daí com produtos da Apple, né, e tudo mais. O meu podcast aqui ele é um pouquinho diferente, a gente trata daí de vários assuntos de tecnologia. Então, o que eu vou fazer é até meio tirar vocês um pouco da zona de conforto, né, aí para escutar para vocês se vocês têm alguma opinião e tudo mais sobre o que a gente vai ver. Então, a gente tem, para a pauta de hoje que eu separei aqui, a gente vai falar alguma coisa sobre, tem Windows, tem um pouco de Google, a briga de sempre entre Google e Microsoft. Mas aí... eu vou querer mesmo fazer o grosso da apresentação, vai ser justamente conversar com vocês daí mesmo sobre podcast, né? Ou seja, a gente vai passar rapidinho pelas notícias, e aí o que eu queria era justamente conversar com vocês até para aprender um pouco, porque na realidade eu acho que eu sou um dos filhos mais novos dessa história aí de podcast, e vocês já têm aí um bom tempo de estrada, então a ideia é justamente ver o que mudou de lá para cá e a gente poder conversar daí. E também mostrar para vocês, né? Mostrar vocês para o pessoal, né? Porque daí vocês também costumam trabalhar muito com áudio. Então agora a gente começa a colocar rosto aí nas vozes. Beleza. Então, gente, então vamos lá. O que eu separei aqui para essa semana é o seguinte. Acho que vocês já deram uma olhada aí na pauta, né? Vocês conseguiram aí acessar? Deixa eu deixar aqui. Uhum. Beleza. Então, o que acontece? A primeira notícia que eu trouxe, essa daqui ainda está relacionada aí ainda com o iPad. Eu vou até trazer o iPad daqui a pouco na tela para mostrar o serviço. Que é o lançamento do Oi Audio, né? Que esse daqui é um serviço já dos Estados Unidos, não sei se vocês dois já conheciam, que é o serviço de música, né? Que é parecido, pelo que eu vi, é parecido com o Netflix, mas é principalmente para músicas mesmo, para tipo uma rádio que você pode montar. E aí, deixa eu trazer aqui o meu iPad na tela, a gente já mostra. Não sei se vocês tiveram chance de usar esse sisteminha, usaram já o Audio? Não, eu nunca utilizei. Eu conhecia, acho que alguém comentou sobre esse serviço há algum tempo em algum podcast nosso. Mas ele parece que você monta a sua rádio, né, para você ouvir online, você leva ele contigo. Né? Tipo tem aquele o Groove Shark, né, Edu, que a gente falou uma vez sobre isso, né? Groove Shark. Mais ou menos parecido com isso, eu acho. Isso. Eu acho que a grande diferença aqui foi justamente que nesse caso aqui ele apareceu pro iPad e pro iPhone, né? Eu acho que, pelo menos, que eu conheço é o primeiro. Exatamente. Não sei se vocês já tinham visto um. Não, justamente. É o que o Groove Shark não estava conseguindo fazer, né? Que a Apple, na verdade, barrou o Groove Shark para isso, né? Não estava funcionando nos Androids, tudo, o Groove Shark.
mas não funciona no... Então. O Groove Shark, ele foi para a iTunes Store, tirado em poucos minutos, e ele funciona assim hoje com jailbreak. Se você tiver o jailbreak, ele do Saurik, lá você consegue baixar. E o Groove Shark, para quem não conhece, é grooveshark.com, né? É um site de streaming de música bem bacana mesmo. Você tem uma mensalidade, você consegue customizar algumas coisas, e é fantástico. Você cria playlists, ele é muito legal. Infelizmente a Apple baniu, e já com a iTunes Match, aí a gente já sabe, agora entende por que eles baniram, né? Então, é isso. Eu não sei, eu particularmente eu acho que eu prefiro esses tipo rádio, né, do que o próprio iTunes Match, porque o iTunes Match ele pressupõe que você tem músicas, né, e eu não sei, eu acho que aí talvez seja uma particularidade minha, eu não tenho muitas músicas, então eu gosto mais de simplesmente ter alguma coisa que eu vou lá, boto o play e ele vai tocando pra mim, independente de eu saber ou não qual música é, mas é legal. Então, e eu tô com ele na tela aqui, só pra mostrar mais ou menos a interface pro pessoal. O que acontece? A gente tem aqui... Primeiro que aqui no Brasil ele está patrocinado pela Oi. Eu não sei exatamente qual foi o acordo que foi feito, mas é pela operadora de celular. Eu imagino que talvez seja justamente para tentar fomentar a utilização de dados, né, na rede. Mas aí, para o pessoal ter uma ideia da interface, o que a gente tem lá? A gente tem as mais tocadas, que já é baseado na estatística do próprio radio. Depois a gente tem as atividades, que é mais ou menos... como se você tivesse seus amigos lá conectados, eles vão dizendo o que esses seus amigos fizeram, então se algum... Isso daí é uma forma, na realidade, para a gente descobrir música, né? Ou seja, se você pegar e algum amigo seu escolher alguma música ou está tocando alguma música, vai mostrando ali, é mais ou menos a mesma ideia do ping, na realidade, lá do iTunes. Você pode montar suas próprias coleções, né? E você pode montar as próprias playlists também. E aí, o que eu uso mais é o Top Oi Radio, né? Que é justamente uma seleção ali que o pessoal já deixa meio pré-configurada. Então, e o som, na realidade, funciona bem. Ou seja, você simplesmente... Aparece ali uma lista, né? Você escolhe o álbum que você quer, aparece a lista, você escolhe e ele começa a tocar. Deixa eu ver se ele está com som aqui. Que bacana. Essa tela do iPad ou do Mac? Essa do iPad. Olha, já está tocando já. Que legal. Então, eu acho que a maior vantagem que eu vi aqui nele é o seguinte, que você consegue deixar... Deixa eu baixar mais esse som aqui. A maior vantagem que eu vi aqui nele é justamente o fato de você poder daí selecionar e deixar para tocar offline. Então, aí você escolhe aqui qual música você quer, da coleção inteira, e aí você deixa lá sincronizar com dispositivos móveis. Quando você faz isso, aí ele faz o download. Então, assim, eu acho um conceito interessante. Bacana. Porque você não está comprando a música, igual o caso do iTunes Match lá, mas... digamos assim, você tem uma biblioteca inteira aqui que você pode tocar a hora que você quiser, né? Então, é um serviço legal aí. Muito legal. A app é free, mesmo. então, e depois você paga a mensalidade. Que, se eu não me engano, está na faixa ali de uns R$9 ou R$10, alguma coisa assim. 8,99 por mês. Isso. E você consegue fazer o streaming do iPad pro... você faz AirPlay com ele também? Pois é, boa pergunta. Eu tenho aqui o AirPlay, mas... tem, olha aqui. Então, se eu tenho o botãozinho aqui do AirPlay, mas que por algum motivo bem parece legal. que não está funcionando, pra falar a verdade. Tá assim, ó. Mostrou já todas as minhas possibilidades aqui de Apple TV, iMac e tudo mais. Então eu consigo sim. Então você consegue fazer inclusive AirPlay. Que legal. Bem lembrado, essa foi uma coisa que eu não tinha olhado. Aí é bom que você coloca no seu home theater lá, né? Na sua TV. Com certeza. É o que eu falei, aqui eu sou viciado nesse negócio da Apple. Embora eu faça de tecnologia em geral, assim, eu tenho aqui, tudo que vocês imaginam tem aqui. Tem aqui umas 3 Apple TV aqui pra rodar, então isso daí não faz falta. Mas tá funcionando sim. Com certeza. Não, é por isso que eu fazia tanta confusão. Na realidade, de vocês era um dos que eu mais escutava antes. Então toda vez que eu ia falar alguma notícia, Happy Hour Tech. Mas beleza. Legal, cara. Então tá bom, aí passando para a próxima, né, da parte de destaques que a gente tem. Depois, na sequência, outra notícia que também interessa para vocês, né, que é o caso da Anatel. Então a Anatel homologa o iPhone 4S liberado o produto para venda. Então isso daqui também, agora não tem mais desculpa, né, só a Apple querer, que aí a gente vai ter o iPhone 4S aqui também. Exatamente, a gente estava conversando sobre isso hoje, inclusive, eu e o Du, né, a gente foi para Campinas juntos hoje. Levar um iMac, inclusive, para consertar.
e a gente tava falando sobre isso, pô, e tem que a gente comprar lá fora, né? Tem alguns amigos que vão viajar, mas ou espera, que já tá pintando aí, eu acho que pro Natal deve chegar, hein? Sim, Saiu no Estadão hoje, saiu no Caderno Link hoje do Estadão uma matéria de uma página falando sobre o crescimento das vendas dos produtos Apple, né? No Brasil, mesmo com o preço bem mais alto do que em alguns mercados como Estados Unidos e na Europa. Então, mesmo assim, ele vem vendendo realmente muito bem no Brasil e cita essa informação da homologação, que não é só para venda, é homologação de produção também. Exato, né? com certeza. Então, mas eles não garantem, ninguém garante que chegue ainda esse ano. Então, vamos ver, né? Esperar, mas já é uma novidade, uma coisa muito interessante, fabricação aqui no Brasil realmente, né? Então, acho que é uma conquista aí. Mas e aí, vocês já estão com o Duzzi, eu acompanho no Twitter, eu vejo que ele também fala sempre da caixinha Apple que ele faz, né? Então ele já tem lá o saldozinho que ele deixa pra comprar produto Apple. Mensalmente. E vocês recomendam a compra do 4S assim que ele aparecer mesmo ou não? Qual a opinião de vocês disso? Eu acho o seguinte, quem eu não sou o perfil, acho que ideal para dar esse conselho, né? Então, assim, eu vou tentar dar um conselho em linhas gerais para um usuário que gosta de iPhone, tá, mas que não tem não é um usuário feroz de Apple, assim. Se você tem um iPhone 4 hoje e você tem lá o seu dinheiro contadinho, tal, eu acho que dá para você esperar numa boa. Você não tem assim uma necessidade tão grande como foi do 3GS pro 4. Eu acho que é lógico que um hardware mais potente, você tem o Siri, né, que não sei como vai chegar no Brasil e tal, você tem a câmera dele que mudou muito, mas é uma migração, assim, é um modelo que se você passar por ele e depois comprar o 5, vamos dizer assim, você não vai sentir uma grande diferença. Agora, se você tem um 3GS, é evidente que eu acho que deve comprar, sim. E se você tiver a oportunidade de ir para o exterior ou de fazer alguém trazer para você, mesmo você tendo um iPhone 4, eu recomendo comprar um 4S, sim, porque ele realmente tem só essas três coisas que eu já disse, que de hardware que mudou, já vale a pena. Não, com certeza. Na realidade, o meu caso eu estou esperando ainda pelo Siri, né? O Siri é que é o vedete aí. Então esse daí, a hora que falar que apareceu o Siri em português, eu vou comprar na hora. Beleza. E aí tem uma coisa, né, que na realidade está relacionada ainda com a próxima notícia, que é ainda relacionada ainda a essa eterna briga Google-Apple, né? Que é esse chart aqui que eles mostraram. Deixa eu abrir esse chart aqui. Que apareceu também essa semana mostrando... Vou trazer ele para cá. Que é o seguinte, aí todo mundo fala, né? Exato. Ih, calma aí, eu perdi. Ah não, tudo está ali. Que é o seguinte, esse chat aqui que eu deixei pro pessoal dar uma olhada depois em casa é o seguinte, o pessoal fala daí dessa questão do preço da Apple, né? Que é a questão, não, Apple é caro, isso e aquilo. Mas aqui, se você for parar para ver, o que esse chat aqui diz pra gente? Ele diz justamente o seguinte, uma vez que você compra um aparelho, comprou um aparelho de celular, para você ficar, quanto tempo aquele aparelho vai ser útil na sua mão? Mais ou menos esse é o que esse chat está mostrando. O que eu estou dizendo que vai ser útil? Ser útil significa o seguinte... Olha, ele vai estar com a última versão de software, ou seja, você não vai ficar devendo praticamente nada aos seus amigos que acabaram de comprar um telefone novo, tendo aquele aparelho ali ainda de uma certa idade. Então, esse chart aqui ele mostra muito bem essa comparação do Apple e Android. Então, primeiro que você olha que todos os aparelhos da Apple ali, eles conseguem chegar na última versão dentro de mais ou menos 3 anos de vida útil. Então, digamos assim, o que você gastou naquele aparelho, você provavelmente só vai precisar mesmo comprar outro, assim. Não que você não queira acompanhar a tecnologia, aí é outra coisa. Mas precisar comprar um outro aparelho, você vai precisar daqui a uns 3 anos, que é mais ou menos o tempo de vida útil que o seu software, que o seu hardware ainda vai receber upgrade e tudo mais. Se você olhar para todos os Androids ali, quase todos ali, depois de 1 ano de uso, você já tem que jogar fora. Ou seja, é o grande problema da fragmentação que o pessoal fala. Então... E tem outra coisa, acho que além disso, que é o mercado que ele tem de usado, né? A Apple tem assim, perde-se muito pouco com um produto usado da Apple. Você consegue um valor de mercado razoável ainda, mesmo depois de 1, 2, 3 anos de uso. Isso também conta muito. Exatamente.
Acho que é inclusive até por causa desse próprio tempo, né, que ele tem de vida. Então você sabe que se você comprar um aparelho de 2 anos, você ainda tem esse aparelho por no mínimo mais um ano. E não significa que depois daquele terceiro ano ele também vai morrer. Ele simplesmente só provavelmente não vai mais receber updates, mas vai continuar funcionando numa boa. Beleza. Olha aqui, esse daí é um 3G. Tô usando o meu 3G quebrado, tá aqui, ó. Você tá usando, ó. Não, e o legal é o seguinte, o pessoal dos Estados Unidos fala que esse 3G ele é praticamente um telefone à prova de balas, né? Porque o 4 ainda por ser vidro e tudo mais, de vez em quando você derruba e já era, né? Tem que trocar e tudo mais. Mas esse 3G ele vai ser pro resto da vida. Ele é o Fusca do celular. Isso aí. Beleza, deixa eu chamar aqui a próxima pra gente ver. Eu não sei se chegaram a dar uma olhada nesse vídeo aqui, que foi um vídeo que a Microsoft lançou foi também há uns 15 dias atrás, mais ou menos, pelo menos que eu tive notícia dele. Que é justamente vendo o futuro pelos olhos da Microsoft, né? Então eles já têm lá toda uma visão futurística de touchscreen em praticamente todo lugar. De tempo em tempo elas vão soltando mais ou menos soltando a ideia. Mas, assim, o vídeo em si eu não vou tocar ele inteiro aqui, eu vou deixar pro pessoal dar uma olhada depois em casa, mas tem uns conceitos bem legais, tipo o caso do cartão de visita. Uma coisa que eu achei muito legal foi o celular que eles propuseram, que era um celular que ele era assim, ele é mais ou menos o mesmo tamanho do iPhone, mas é como se fosse 2 chapinhas de vidro, uma grudada em cima da outra. E aí, à medida que você ia fazer, por exemplo, uma conferência, você podia soltar essas 2 chapinhas, e uma ficava de câmera e outra ficava no seu telefone, com você falando, então ficavam uns conceitos bem legais. Então, esse site aqui particularmente, que é o que eu separei para o pessoal dar uma olhada, ele também já faz até uma listinha de inovações que eles perceberam nos vídeos. Mas o mais engraçado de tudo, que eu não podia deixar de falar já que vocês dois estão no ar, é assim, se você olhar os comentários, é até engraçado, se você olhar os comentários desse site, né, sobre esses vídeos, o pessoal vem e fala assim, não, a Microsoft ela conseguiu fazer uma interface tão linda para esses vídeos todos, só falta ela conseguir entregar isso no Windows, né? Eles falam, não, porque... E aí eles falam, não, tá na cara que isso daqui é uma visão de futuro muito legal, mas com certeza quem vai desenvolver isso daqui vai ser a Apple. A Microsoft também não tá parada não, bicho. Aqui, eu concordo. Com certeza. E eles têm, além de tudo isso, eles têm bala na agulha, né? Eles têm condições, se quiserem, realmente, de trazer um time competente, um time... então, realmente, o Windows 7 já foi uma bela evolução, se a gente analisar do que a gente tinha até. O 8 fala muito bem. Então, é isso. Eu acho que o que está faltando na Microsoft é ela ganhar confiança de novo. Porque a Microsoft hoje é aquela história. E assim, eu não estou dizendo empresas, tá? Porque empresa eu sei que tem um monte de gente rodando Windows e tudo mais. Mas falta ela ganhar a confiança do usuário de novo naquelas coisas básicas do tipo, eu quero sentar, usar meu computador e não quero ver tela azul. Entendeu? Não quero ver crashando. Isso daí eu acho que já melhorou muito com o Windows 7. Perto do que a gente estava acostumado, sei lá, desde usar o Windows 3.1 da vida, DOS, para agora, poxa, melhorou muito já. Então, se ela continuar simplesmente manter isso de forma estável, e aí conseguir evoluir e implementar as interfaces todas, eu acho que ela está no caminho certo. Com certeza, no mínimo, a visão ela tem, que são esses videozinhos aí que ela passou aí para a internet. Mas beleza. Acho que falta uma coisa só para a Microsoft, cara, só para terminar também. Sim. Falta ela pensar diferente. E falta... Parece que esse vídeo ela... E falta o Jonathan Ive também, né? Não, é engraçado, né? Isso daí... mas de qualquer maneira... Não, eu tava falando na realidade eu tava falando na semana passada, quando teve aquele lançamento do Nokia, né, daqueles Lumia, né, o 800 e tudo mais. Aí uma das coisas que eu bati muito forte foi, não tinha câmera frontal. Aí é onde você vê uma empresa que tem Steve Jobs e uma empresa que não tem Steve Jobs. Por quê? Porque o Steve Jobs ia falar, é estúpido você lançar um celular sem câmera frontal hoje. A Microsoft acabou de comprar o Skype, não faz sentido nenhum. Mas aí você vê todas depois o follow-up dessas entrevistas todas com o pessoal lá justificando isso. Falaram, não, a gente teve que lançar desse jeito porque senão ia demorar muito e não ia conseguir lançar para o Natal. Falei, isso não é justificativa, cara. Essa é a diferença. E ainda fala isso pro consumidor ainda. Pois é, não faz sentido. Tipo, é um celular que... eu achei um celular excelente, mas sem câmera, cara, ele vai estar no lixo daqui a 6 meses. Entendeu? Vão estar trocando. Assim que lançarem o Skype, eles vão trocar. Não tem jeito. Mas, beleza. Tranquilo, vamos lá. Partir pro próximo. Então, esse daqui é outra coisa também, né? Já no estilo Siri, que a gente viu. Se a gente pegar, vou abrir aqui. O Siri, ele demorou mais ou menos uns 2 anos, né?
para ele virar um produto de verdade, né? 2 a 3 anos, quando a Apple comprou. E agora essa foi a nova aquisição. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Vou trazer aqui para cima. Também tem um videozinho aqui. Esse daqui, em teoria, vai ser o novo produto de mapas. Deixa eu adiantar aqui um pouco. Foi a demonstração que o pessoal fez lá na C3. Que o que acontece? Se você dá uma acompanhar aqui, você vê que ele tem praticamente qualidade de fotográfica, esse esqueminha de mapa aqui. Todo ele renderizado ali em tempo real. Como eles fazem isso, não tenho a menor ideia, mas ficou excelente. Então, esse daqui foi outra empresa que a Apple acabou de comprar. Então, tá no mesmo caminho do Siri aí. Então, sei lá, talvez para daqui a 1, 2 anos aí, ou menos, né? Porque já parece ser um produto praticamente final já, na demonstração. Mas que indica que, assim, vai ser uma busca, vai ser um páreo duro pro Google conseguir chegar nisso. Porque ele é um Google Earth a 10ª potência. Mas é o que o Google tá fazendo com o Google Street View, mas ela faz do alto, né? Sim, exatamente. É um negócio muito... Então, e a qualidade o único software que eu vi que é parecido com essa qualidade foi um software do Nokia Maps. Não sei se chegaram a ver já esse software. É um que ele roda no PC e roda também no telefone da Nokia. A Nokia também conseguia fazer quase que foto realista, mas esse daqui realmente impressiona, porque ele é muito rápido e parece funcionar muito bem. Parece até montagem, né? Parece que você colocou um filminho ali. Você até desconfia. Mas é aquela coisa que a gente fala, né, cara? Imagina, sei lá, o que o próprio Google tem, né, disponível para ele. O que vem para o usuário é um negócio bacana já. Imagina que eles não têm lá, tipo, de qualidade final, né? Então, não sei, de repente pode vir uma resposta aí bacana também do Google que vai ser bom para todo mundo, né? Com certeza. É aquela história. É bom porque daí o Google rouba da Apple, a Apple rouba da Google e assim vira um ciclo que pra gente tá beleza. Quanto mais coisa a gente tem, melhor. Justamente. E eu não sei se vocês gostam de videogame, mas eu não podia deixar de tocar pelo menos esse trailerzinho aqui, que foi o trailerzinho do Modern Warfare. A última dos destaques aqui. Na realidade, esse daqui é um teaser. So fired up, let's do this! Okay, game on. Watch and learn. Excelente, muito bacana. Então, gente, vocês podem ver que esse daqui... E o legal é que eles fizeram uma mistura nesse comercial aqui, que é tanto do filme, né, propriamente dito, quanto também de cenas daí do próprio Call of Duty. Então, esse daqui, o lançamento dele vai ser agora no dia 13, então ele já está até em pré-venda. Então, esse daqui é um do que eu, pelo menos, é o tipo do jogo que eu gosto. Eu curto também gosto pra caramba. E é uma super produção, né, cara? Um negócio muito bacana mesmo. Bem feito. E tem outro, na realidade eu tô pra mostrar pro pessoal, que acabou não dando tempo por causa dos podcasts, que eu fiz várias demonstrações esses tempos, mas saiu agora um pro iPad também. Depois eu posso até mostrar se a gente tiver tempo. Mas que também tá muito legal. É no estilo do Call of Duty Modern Warfare, mas se não me engano ele é Modern Combat. Ele é da Gameloft. Também muito bom. Depois eu posso é o Modern Combat. Isso. Saiu para iPad. Mas beleza, vou passar daí rapidamente aqui pelo fato rápido, que é só notícia mesmo que pro pessoal ter uma ideia do que está acontecendo, mas a gente não vai dar em muito detalhe. Então é o seguinte, para quem desenvolve em aplicações para Mac agora, né, que seria para Mac App Store, o conceito de sandboxing ele já tinha sido apresentado já desde a WWDC, que seria o fato de você conseguir encapsular todas as aplicações dentro de uma caixinha de areia mesmo, que a gente chama, né, que seria a tradução. Seria uma forma de você não usar recursos que o usuário não deixa você usar. E isso daí já tinha sido introduzido, e a notícia que o pessoal da Tual trouxe pra gente aqui foi justamente que isso daí agora passou a ser um requerimento mesmo. A Apple não vai mais aceitar aplicações para ser vendidas no Mac sem que ela seja desenvolvida na forma de sandbox. Então, só para o pessoal ficar sabendo disso. O caso, esse daqui, principalmente pro Edu, né? Que é o caso, eu sempre escuto ele reclamando no Twitter que a bateria dele está sempre acabando antes da hora. Então, que o pessoal da Apple trabalhou junto com os usuários e está desenvolvendo uma correção para a questão de consumo de bateria. Na realidade, essa versão já está disponível para o pessoal que está com conta de desenvolvimento.
e consegue então baixar a versão 5.01. E já saíram 2 atualizações na realidade, a 5.01, Beta 1 e a Beta 2. Então isso daqui também já está disponível no site de desenvolvimento da Apple. Provedor de banda larga. A partir de 2012, as empresas terão que garantir velocidade mínima. Então isso daqui eu já fiz um... Não vou falar muito dessa notícia, porque eu já tinha comentado já uns 2 podcasts atrás o como que vai funcionar. Então vai ser meio que gradualmente, a Anatel vai agora chegar e vai obrigar que aquela média seja entregue para você, né, na sua casa. Então se você comprou... Hoje, se você compra 10 mega, se você tiver, sei lá, 1 mega, você nem pode reclamar, porque está dentro dos contratos da operadora. Agora não, agora você vai ter agora uma fase gradual, onde você vai a Anatel vai começar a fiscalizar isso e obrigar o provedor a entregar uma porcentagem daquela banda que você contratou. Sendo que quando, se eu não me engano, ele vai chegar lá para 2014, vai ser quando vai chegar, acho que em 80% do que você contratou, você vai ser obrigado a receber. Então isso daqui, se vocês quiserem... A gente vai pagar mais caro. Com certeza. E aí, se vocês quiserem mais detalhes disso daqui, pode dar uma olhada uns 2 podcasts atrás que eu falei bastante sobre isso, como é que isso daí ia funcionar. Eu deixei aqui um outro videozinho aqui, mas que ele não merece nem que eu toque, para falar a verdade. Eu deixei aqui só porque foi feito pela Google. Mas esse Google lançou o Life in a Day, que ele foi mandado para alguns congressos e tudo mais, né, alguns eventos de vídeo, áudio e vídeo, que foi na realidade um pessoal que pegou vídeos do YouTube e colocou isso daí tudo na forma de um longa-metragem. Então são lá quase 2 horas de filme. Eu achei extremamente chato, para falar a verdade. Mas, é assim, é uma coisa nova, é de vanguarda, tudo mais. Vocês talvez sejam mais humanos do que eu, para gostar mais disso do que eu. Mas aí, se vocês chegaram a dar uma olhada nisso, não? Vocês já viram esses filmes? Eu não. Então tá bom. Não vi, não. Então deixa pra lá. Notícia rápida, então. Pra mim não viralizou. Não chegou pra mim aqui. Não sei. Eu comecei a assistir, eu não consegui passar de 3 minutos desse filme. Mas deixa pra lá. Tá aqui. Quem quiser pode dar uma olhada lá no site. E aí, ainda referente àquelas questões então, de patentes, né? Que tá todo mundo brigando com todo mundo. Vale lembrar, então, essa que apareceu... Aqui é um comentário específico sobre uma patente que veio lá de um pessoal lá de Taiwan reclamando, que era sobre o caso da Apple ter ganhado a patente do slide para unlock, que é aquela primeira telinha do iPhone. Então aqui eles estavam reclamando particularmente sobre isso. Mas a Apple, na realidade, ganhou 2 patentes bem importantes, que são... Uma é o do slide para unlock, beleza? Que daí o pessoal do Android já nem está usando quase isso daí. Mas aqui ela ganhou, que essa sim... talvez dê muito pano para manga, é a questão do multitouch. Eu não sei se já ouviram falar, mas ela também ganhou a possibilidade de você, da interação por gestos, multitouch, de pinch, zoom, interação e tudo mais. Então, isso daí também agora é propriedade da Apple. Então, isso daí, com certeza, nos próximos meses vai dar aí uma briga muito feia com o pessoal aí do Android. Alguns milhões aí que o Android vão ter que pagar. Como se a Apple já não tivesse dinheiro suficiente, né? Já é o caso da Microsoft, né? A Microsoft, vocês sabem que ela ganha mais dinheiro com Android do que com Windows Phone, né? Já viram essa estatística? Com certeza. Beleza. Então tá bom, gente. Então, na realidade, deixa eu já agora... A parte de notícias a gente encerra agora. Deixa eu trazer vocês para a tela aqui. Beleza, agora a gente está lado a lado. E aí eu queria conversar daí com vocês mesmo. Então, o que eu estava querendo saber com vocês? É o seguinte... No modelo que a gente usa aqui do podcast, a ideia era justamente começar a mostrar para o pessoal, sei lá, quebrar um pouco esse paradigma de que não, tecnologia tudo é caro, tudo é difícil, justamente para mostrar como é que é possível você ter uma ideia, é mais ou menos igual filmes, né, algumas décadas atrás, né? Você tem uma ideia, tem uma câmera, você vai lá e faz um filme. A internet está mais ou menos nesse mesmo caminho, então a gente tem lá o pessoal do iPhone, que é quem eu entrevistei das outras vezes, que... Basicamente o cara senta, tem uma ideia, aprende a desenvolver software, desenvolve a aplicação de iPhone e começa a ganhar dinheiro com aquilo. Podcast foi uma coisa que eu me interessei também muito, por isso que eu comecei a fazer esse. Então, isso que eu queria ouvir falar de vocês um pouco. Qual que foi a história de vocês nessa história do podcast? Tipo, vocês sentaram um dia e falaram, não tem nada pra fazer, a gente tá no bar aqui, vamos gravar essa conversa. E aí foi. Por aí, cara, foi isso mesmo, foi basicamente isso. Na verdade, assim, o Lucas Haas, né, na verdade ele trabalhava comigo lá na agência, e a gente, na verdade, se conheceu, ele viu no site da agência que a gente trabalhava com Mac. Aí ele mandou os parabéns por e-mail, mandou um e-mail, falou, cara, parabéns, você trabalha com um iMac em Araras, nunca vi ninguém trabalhar, tal, né, com Mac, com a Apple, né. E daí ele acabou começando a trabalhar pra gente, fez uns freelancers lá e tal, e começou a trabalhar fixo.
E o Du, a gente se conheceu, o Du, na verdade, trabalha numa empresa a qual é cliente da agência, né? Mídia 13. E foi assim, na verdade, acho que o Du, quando foi lá a primeira vez, ele comprou um iPhone, né, Du? Foi o primeiro iPhone que você comprou. Primeiro a gente nunca esquece, né? E daí, na hora, eu também tinha um iPhone, era o 3G na época ainda. Ou era o 2? Era o 2 ainda, né, Du? Acho que era o 2. O seu era o 2, o meu era o 3G. Isso, daí ele tinha acabado de comprar o 3G, eu comprei o 3GS e logo depois dele. E aí foi, a gente acabou, pô, legal, você também gosta disso e tal. E a gente foi pro boteco mesmo, tomar umas bramas lá e conversar sobre isso. Falou, a gente podia se encontrar mais vezes aí, pegar uma galera que gosta, né, da Apple e vamos brincar, vamos fazer. Aí acho que foi o Lucas que falou, vamos fazer um podcast, né? E na verdade, o podcast é uma mídia que nasceu da Apple, né? Sim. Praticamente ela difundiu, na verdade. E daí a gente começou, desde o episódio 1 até o episódio 9, a gente fez bem amadoramente, assim, fazia lá na agência. Quem teve a oportunidade de ouvir os primeiros, né, Du? Não ouça. Quem não ouviu, não ouça. Principalmente o primeiro. Eu falo isso sobre toda a minha fase beta. O Du tava com esse fone aí, cara. Ó. Ele, no primeiro, tava dando um delay do caramba. Esse fone matou ele. Quem tá nos ouvindo aí, nos vendo, vai pro Google e digita Ishi. Mais ou menos aquilo. O vídeo que aparecer lá é o jeito que eu tava no primeiro. E daí a gente começou a fazer lá na agência mesmo, mas tinha um barulho muito grande lá e tal. Até que veio a ideia da gente gravar na rádio, né? Porque, pô, de repente é interessante pra rádio isso, comercializar, ou ter um programa mais sobre tecnologia. E foi quando a Aras FM aceitou essa proposta, tudo, apesar da gente estar num horário muito alternativo, das 11 à meia-noite, numa rádio local, a gente pode falar que é uma rádio, ela pegava na região, mas é uma rádio local, Sim. mas trouxe uma qualidade bacana pra gente, a gente conseguiu usar a estrutura da rádio por esse tempo e criar uma qualidade um pouco bacana, né? É o que você faz hoje, por exemplo, você faz um videocast, uma coisa muito bacana, muito legal mesmo. Você se preocupa com a tecnologia, tem um Chroma aí atrás, né? Sim. Pelo jeito. Isso. É um negócio muito legal. Então é uma coisa que um dia a gente tenta fazer. A gente tá de férias, né, Du? A gente já posso adiantar para os nossos ouvintes aí que a gente vai voltar a fazer em casa esses podcasts. A gente vai tá buscando mesmo essa tecnologia para deixar uma qualidade bacana ainda para vocês, para quem tá ouvindo, né? Mas, enfim, começou numa mesa de bar mesmo. E a gente acha falta das latinhas, né, Du? Então, essa é a grande falta do podcast, né? A gente abria as latinhas lá no início e a gente... Era verdade mesmo. E era de verdade mesmo. A gente tomava... Era um happy hour O efeito mesmo. sonoro era assim, né? Pegava o microfone... Comprávamos lá uns petiscos e a cerveja e ficava conversando sobre tecnologia. Realmente, no início nem pauta tinha, realmente, a gente ficava conversando sobre vários assuntos. E a gente, gravando isso agora, a partir dessa nova etapa que a gente vai ter aí no podcast, a gente vai poder voltar a isso, que é uma coisa que acho que faz parte até do nome, né, do nosso podcast, e com qualidade. Então a gente está indo atrás de equipamento, estamos pesquisando, estamos indo com calma para fazer realmente um programa que a gente não perca em qualidade o que a gente vinha fazendo, né? Que é uma coisa complicada, porque a gente fazia numa rádio, tá? Então a gente tá atrás disso. Mas é isso, são umas férias de político, né? Umas férias de 3 meses, 4 meses, assim, deputado, mas a gente está voltando aí. Legal. Mas e aí, quais foram as dificuldades que vocês tiveram no caso? Porque, por exemplo, no caso da Araras, tudo bem, vocês foram lá, começaram, imagino que lá eles já tinham daí microfone e tudo mais, né, essas coisas aí pra vocês foram tranquilo. Assim, pra mim, eu acho extremamente complicado organizar justamente a notícia semanal. Isso daí pra mim é realmente complicado. Vocês, como é que vocês lidam com isso? Vocês têm lá um Google compartilhado e vão fazendo? Como é que é o esquema de vocês? Vai lá, Du. Não, pra gente é fácil, razoavelmente, né? Porque a gente juntou um publicitário com um jornalista, né? Tá. Então, o Du responde pra essa parte de notícias. E a gente tá sempre conectado, né, cara? E até fica até cansativo, às vezes, assim. Até minha mulher enche o saco direto, assim. A gente pega uma notícia, acho que você deve fazer alguma coisa assim também, mas joga no Red Later depois, joga em algum lugar pra você poder ter essa notícia bacana. Aí você, pelo menos eu faço assim, não sei como tudo faz, não, mas depois você lê, analisa, vê se isso pode dar uma pauta bacana e coloca lá. Mas eu acho que a grande coisa bacana que a gente traz lá, o conceito, que é mais ou menos o conceito que você coloca nos seus episódios também, é esse fato meio descontraído, de conversar, de achar, de colocar sua opinião, sem compromisso de estar falando com propriedade daquilo. A gente não é nem especialista, pô. A gente só conhece, né? A gente gosta
e a gente está colocando a nossa opinião. Então, mais ou menos como um comentaristas do esporte lá, é a gente, assim, pega a notícia do... E no seu caso, Dudu, como é que é? Então você é jornalista, é isso? Você é formado jornalista e ainda atua nisso? Ou o que exatamente que você faz aí, continuando? A minha formação, inicial era de jornalista, fiz jornalismo, depois fiz publicidade e fiz marketing em especialização. Então hoje trabalho na área de marketing especificamente, né? Essa parte de jornalismo, ela tá um pouco no DNA, mas eu não trabalho dia a dia de jornal, né? Eu trabalho numa empresa na área de marketing realmente, né? Com campanhas e toda a parte de dentro marketing, marketing interno e tal. Mas a gente sempre tem isso não perde, né? O feeling jornalístico, assim, essa questão da notícia, de ir atrás, toda essa preocupação, a gente está sempre buscando isso, né? Então, eu acho que como o Ivo disse, o bacana do programa é isso, que nós somos da área de comunicação, mas hoje todo mundo é da área de tecnologia, né? Então, assim, hoje se você não tiver a tecnologia trabalhando para você vai estar trabalhando de uma maneira pior, de uma maneira mais demorada, além de que a gente tem prazer em fazer as coisas, né? A gente, além do trabalho que nos ajuda, tem o lazer também, que nos ajuda de várias outras formas. Sim. Então é isso, a gente uniu uma coisa que a gente gosta, que principalmente é Apple, que a gente fala 90% do tempo de Apple, né? Que a gente gosta muito, e tecnologia de forma geral. A gente já fez vários programas, confronto de Android com Apple, levamos desenvolvedores de Android para o programa. Nós somos realmente fanboy, mas não somos com uma realidade tão distorcida, assim, né? A gente gosta, mas a gente tem um certo discernimento das coisas. A gente gosta do que é bom, assim, então não tem essa... mas a Apple é boa, é melhor que as outras. Então é por isso que a gente fala mais de Apple. Entendi. É legal. E uma coisa que é legal ainda sobre o podcast é o seguinte, eu tava acompanhando uma... Na realidade, eu acho que eu tava acompanhando era o Google... Na verdade, agora vai me fugir o nome do podcast, mas é o pessoal do Leo Laporte lá, que tem um deles lá é sobre Google, né? Que é o... Agora, putz, eu não lembro o nome, não sei se vocês vão lembrar. O MacBreak Iple, né, que é do Leo Laporte, e tem o outro do Google. Putz, o do Google eu não me lembro o nome agora também, mas tudo bem, mas tem um do Google. E o detalhe é, que é o seguinte, tem o Jeff Jarvis, que ele é um jornalista, na realidade, né? Então, de vez em quando, eles desencaminham um pouco o caminho e começam a falar sobre jornalismo ao invés de falar sobre Google. Mas aí uma coisa que eu achei muito legal quando eles falaram foi o seguinte, que era justamente nessa época que eu estava começando a pensar, mexer com essa história do podcast. Foi assim, que eles estavam comentando o seguinte, olha, notícia hoje, basicamente, se eu quiser ver notícia, eu vou pro meu Twitter. Ou seja, você seguindo as pessoas certas, você acaba tendo o fato em si, não é mais uma coisa tão complicada de você encontrar. O difícil de encontrar é justamente alguém que entenda aquele fato e consiga traduzir aquilo lá para você entender. Então, aí eles estavam meio que discutindo justamente essa realidade do podcast, né? Do tipo, bom, então, por que então as pessoas gostam de ver podcast? É justamente por isso, né? Tipo, independente de você sentar lá e começar a ler um monte de notícia pro cara, não, o legal é justamente que você tem alguém que manja do assunto, ou seja, no caso de vocês lá, não, a gente sabe muito de Apple. Então, independente de falar notícia de patente ou notícia do que quer que seja, vocês conseguem traduzir aquilo ali numa linguagem acessível que entrega facinho o pessoal assistir, numa boa, descontraído, tranquilo, sem problema nenhum. Então, eu acho que isso é que é o legal do podcast, né? E uma coisa que tá acontecendo muito hoje é com essa loucura realmente do dia a dia, da informação e da rapidez. Então, as informações hoje, elas vêm muito superficiais, assim. A gente não tem hoje uma cobertura, isso falando mais da parte jornalística, né? Raras exceções que você tem uma boa cobertura jornalística, que o cara vai realmente atrás do fato, vai checar, então assim, quem sai primeiro, joga lá a notinha, uma linha já é notícia. Realmente é isso que a gente procura fazer, é ver a notícia, ler a notícia e dar um ponto de vista de acordo com o que a gente conhece e pesquisa e vai atrás. Então assim, dá mais ou menos uma linha, olha, é isso, mas tem isso, tem aquilo, pode ser isso, tá? Então é isso que acho que o podcast hoje atrai muita gente, realmente, como você disse, né? Que a gente tem tempo para isso, né? E não brigamos por esse imediatismo, por esse furo jornalista, tem que sair logo. Então acho que é isso, acho que sai uma coisa bacana por isso. Legal. Beleza, e daí, e na sequência, e como negócio, de ponto de vista de negócio, vocês chegaram a ver o podcast como um negócio também, ou ainda está mais naquela fase hobby, alguma coisa assim? Vocês chegaram a ter algum tipo de proposta de patrocínio, alguma coisa assim? Funciona? Vocês acham que não, isso daí é furada? Qual a ideia de vocês? O Ivo é o meu empresário, ele que vai falar.
Não, na verdade, a gente está vendo isso agora. Eu acho que não é uma questão de você ficar rico com um negócio desse. Sim. Eu acho que de repente pode até rolar. Acho que tem gente que, dependendo do tipo de movimento que você coloca nisso, eu acho que você pode, com criatividade, aí, ganhar dinheiro em cima. Porque na Não realidade, ficar rico. a minha pergunta, na realidade, nesse caso, é mais o seguinte, porque o que acontece? É o que eu falei naquela parte do início do programa que eu falei pra vocês. A ideia é justamente tentar quebrar um pouco essas barreiras de tecnologia. Tipo, é mostrar que as pessoas conseguem fazer alguma coisa e depois viver disso até se quiser. Não sei como é que é o podcast ainda, que eu falei, eu mesmo não consegui ainda gerar receita suficiente para bancar o podcast. Mas é que, por outro lado, o que eu vejo é o seguinte, se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos, que geralmente é uma indicação de alguns anos para frente, você tem verdadeiras cadeias de televisão via podcast, né? Ou seja, se você pegar o This Week In, você tem assuntos desde comédia, filmes e tudo mais, tecnologia, você tem o do Lil Laporte lá, que também é tudo de tecnologia. Então, a visão desse pessoal está se consolidando mesmo em virar uma rede de TV. Entendeu? Assim, eu posso até sonhar longe, mas seria a minha ideia também. Eu não sei o que vocês pensam nisso. Não, eu acho que tem posição. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso com o Du hoje. É uma coisa assim, é um conteúdo que você coloca, né? Eu acho que o futuro é televisão de conteúdo, é rádio de conteúdo. Então, eu quero saber sobre Apple. Vou ligar lá no Tecnoal, eu vou ligar no Apple Tech, né? Vou assinar os episódios deles, né? Hoje, os episódios são gratuitos, né? Mas a gente está falando com um grupo muito seleto de pessoas, né? A gente está falando com gente que gosta de tecnologia. Então, se a gente tem lá 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, eu acho que de repente, alguma marca, alguma empresa quer falar diretamente com esses caras. Então, isso é uma coisa que, e assim, a gente nunca procurou, na verdade, patrocínio. Mas agora, nesse tempo de férias, a gente tem ouvido falar alguma coisa, então, possivelmente, a gente volta com algum patrocínio, mas é assim, para bancar o programa, para bancar nem nosso tempo, para bancar os equipamentos que a gente vai comprar, algum brinde, alguma outra coisa para a gente vai sortear para os nossos leitores. Mas eu acho que tem muito futuro, sim. Agora, Brasil, falando em Brasil, está muito longe ainda, eu acho. Não sei se vocês conhecem o podcast Café Brasil, do Luciano Pires. Ele é um dos pioneiros aí, tá entre os principais da Apple Store também. O Du também ouve ele, eu sei que ele ouve. Na verdade, ele é um palestrante, um cara que muito, muito bacana o podcast dele. Fala sobre a realidade natural, vamos dizer, sei lá, sobre tudo, sobre a política, enfim. Mas ele tem um patrocínio do Itaú Cultural. E um dos podcasts passados, recentes, acho que uns 10 ou 20 podcasts atrás, que ele faz um podcast semanal também, ele falou sobre isso, falou, não dá para você manter, dá mais ou menos para você equilibrar os custos, mas ele está já no 3º, 4º ano direto, toda semana, com muita qualidade, tem uma equipe que faz a produção, uma equipe que faz a direção, é gravado praticamente ao vivo, você sabe que o negócio não é simples de fazer. E ele fala justamente sobre isso, tem dica aí, porque é uma coisa que, talvez no futuro sim, mas eu acho que para muita gente, inclusive gente que gosta de tecnologia, você fala, baixa meu podcast, o quê? Que isso? Eu acho que além disso, além do momento, realmente ainda faltar uns bons anos aí para culturalmente a gente ter isso, né? Um grande problema, acho que um grande ponto positivo dos podcasts é a imparcialidade. Assim, ninguém trabalha para ninguém paga o salário de ninguém, e portanto você pode falar bem do Google, pode falar mal do Google, pode falar bem da Apple e mal da Apple. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você tenha um patrocínio ou tenha alguém bancando uma empresa, a gente vê isso muito, eu acompanho muito blogs de grandes jornalistas, escritores e tal, e blogs são patrocinados. Os blogs são patrocinados por grandes empresas e não tem como não ser tendencioso em determinado momento. Então o meu medo é que essa questão de custo, de o cara querer fazer do podcast uma forma de ganhar dinheiro e viver, o meu medo é esse, que ele acabe perdendo, acho que é a essência dele, que é um lugar de trocar informações, ideias e falar do que a gente gosta, do que a gente não gostou. Tem muitos podcasts que fazem reviews de produtos, então assim, se eu sou pago pela Samsung, eu não vou falar mal do Galaxy Tab, entendeu? Certo. Então, sei lá, acho que tem que ter essa linha aí que tem que ser muito bem pensado também. Eu acho que esse é um problema daí, na realidade, com qualquer tipo de jornalismo, no fundo, né? Qualquer tipo de conteúdo, né? Então as expectativas têm que ser muito bem setadas desde o começo, né? Quando você faz uma coisa desse tipo. Então...
Acho que é por isso que eu vejo no podcast, acho que é a única válvula ainda imune. Legal. Então, eu vi, deixa eu ver, e vocês chegaram a fazer também uma aplicaçãozinha, aí falar um pouco mais de tecnologia, né? Vocês fizeram uma aplicaçãozinha de iPhone também, né? Que, deixa eu ver se eu mostro aqui também, pessoal. Vocês querem falar um pouquinho dela também, enquanto eu tô colocando ela aqui? Acho que eu fiz o download dela aqui. Deixa eu ver. O Ivo até atualizou aí pro iOS, né, Ivo? Tá atualizado agora pro iOS 5 e tal, tem umas coisinhas diferentes. Na verdade, a gente até fez um podcast sobre isso. Acho que foi uma edição que a gente falou sobre como criar seu próprio aplicativo, né? Não é nada rebuscado, na verdade, é uma coisa bem simples, na verdade, e é um site que proporciona. Na verdade, não é tão simples também de se fazer, é meio burocrático lá, tem umas coisinhas que você tem que entender um pouco, mas você precisa de uma conta de desenvolvedor, e daí você segue os passos do site lá, tá traduzido hoje para português. O site fica a dica para vocês também, quem tá ouvindo, é App Maker. O Maker é M-K-E-R. Não, M-K-R direto. Beleza, eu posso colocar depois aqui o pessoal do site. Mas assim, basicamente a gente criou esse aplicativo, Luciano, porque assim, a gente tinha muita gente que achar lá na iTunes para depois transferir pro iPod e tal. Então aí você consegue ouvir via 3G, via Wi-Fi. Então muita gente gosta de ouvir na hora que a gente publica, né? Sim. Então a gente tem alguns leitores que estavam na fila do busão, estavam dentro do ônibus, do transporte para casa, então queria ouvir direto. Então isso veio ajudar que dali ele consegue dar um play direto assim que a gente publica, né? Legal, não, é uma bem pensada. Então, pelo que eu estou entendendo, ele é o próprio site que já gerou para você todo o aplicativo, então, é isso? Isso, exatamente. É bom saber. Na verdade, assim. Na verdade, assim. Eu tinha ouvido falar de alguma coisa assim, mas eu não tinha testado ainda. É gratuito. Se você for colocar direto, a parte difícil é você subir o arquivo para o site da Apple, no Desconnect, né? Certo. Aí o site, se você não tiver um pequeno conhecimento nessa parte, principalmente de inglês, para você conhecer, o site se propõe a fazer isso para você, mas tem que pagar acho que $1.000, $999 para fazerem isso. É aquele negócio, né? A parte fria é só o gancho, né? Não, eu vou pegar você, depois aí eu vendo a consultoria. Mas se você olhar lá, tem muitos aplicativos que foram feitos aí, cara. Um aplicativo da época, se eu não me engano, foi feito. Porque na verdade, assim, é um leitor de feed, né? Tá, é isso que eu imaginei, tipo um RSS, né? É um RSS. Aí você consegue colocar algumas coisinhas a mais ali no caso. Agora você pode colocar um curtir, um centro de mensagem e tal. Você pode colocar um feed externo, um feed da Apple, que a gente colocou aí os 25 aplicativos mais baixados, gratuitos, né? O nosso feed do Twitter, né? E as notícias da Apple também, que você consegue... aqui tá funcionando direitinho. Tipo, eu tô conectado aqui, tá mostrando o Twitter de vocês. Ele atualiza ali, então é uma coisa bacana, bem legal. É bom saber, já fica a dica daí. Já monta um pro vou fazer isso. Eu tô pensando em desenvolver, mas é que essas coisas, quando demora um pouco mais, eu faço nas férias. Mas é que eu sento e desenvolvo na mão, então é por isso que no meu demora mais. Mas esse daqui é uma boa ideia, porque ele resolve bem, né? E você sabe se ele tem versão para iPad também ou não? Não, acho que não. É só iPhone? Tem para iPhone, mas tem para Android também e o Windows Phone. Legal. Você consegue fazer a mesma versão, você consegue fazer todos os... E vocês fizeram pro Android também ou não? Ou só pro... Acho que o caso eu vi. Não, eu já ia perguntar se vocês tinham uma ideia já de quantas pessoas escutam já, quem que usa mais Android, mais iPhone. Mas tem bastante gente que ouve, sim, cara. Bastante gente que gosta de Android, inclusive... Nosso espaço é democrático para isso, né, Du? A gente já convidou várias vezes pessoas que utilizam desenvolvedores de Android também. O pessoal do Androidcast, do Eu Android, é um site de referência realmente de Android no Brasil, participou com a gente o programa inteiro, a gente discutiu, foi bem saudável, foi bem bacana. Não, legal, Eu tô querendo trazer gente de Android aqui. Na realidade, vira e mexe, eu peço para alguém entrar em contato, mas ninguém entra, e eu também já tentei entrar em contato com algumas pessoas e não consegui achar ainda. Mas eu vou pegar uma hora dessas, eu vou conseguir pegar alguém ainda para trazer para conversar com a gente. Beleza. Então tá legal. Gente, eu acho que tá meio que dando horário aqui pra gente. Mais alguma coisa que vocês queriam falar? Querem que mostre alguma coisa? Tem o site de vocês, eu tinha deixado ele também aqui. Queria agradecer bastante você aí por esse espaço, aí, parabenizar pelo podcast, né? Você tá há 6 meses, né, mais ou menos, aí, desde julho, né?
Olha, já perdi meio a conta, mas acho que é mais ou menos isso, sim. É que eu não conto, as versões 0. alguma coisa eu não conto, que é a versão do Ishi do Edu. Mas na verdade o Edu pediu pra eu tirar, mas eu não tinha como deixar tinha que colocar pra posteridade. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que pô, é muito vou parabenizar pela iniciativa aí, e também pelo desafio de fazer um videocast, na verdade. Eu conheci o podcast com o MacCult TV, também, que é do. Esqueci o nome dele agora. Do Gabas. Do Gabas, justamente. Eles, inclusive, voltaram agora, é uma ótima referência também, MacCult. E, pô, me apaixonei logo que eu comprei o Mac, uma coisa muito bacana, e você fica lá, né? Passa horas aí ouvindo, vai viajar, coloca lá, sua viagem passa mais rápido. E também de convidar a própria, assim, que a gente voltar pro Lifestyle lá, pra você participar com a gente. Não, com certeza. O que vocês precisarem de mim, pode chamar. Na realidade, eu cheguei a furar uma vez com vocês já, quando eu tava... Porque daí o Du tinha até tentado falar comigo quando eu tava no WWDC, mas aí acho que vocês mudaram o horário do podcast, na hora que vocês iam gravar, e acabou que eu não consegui participar. Mas assim, no que precisarem... E vocês vão estar no... Na realidade, eu fiquei de fora, assim, aquela história. Eu comecei a desenvolver software agora para iPhone, para empresa, né, e não para mim mesmo. Então agora eu fiquei de fora daquele... Também outra notícia que nem tá na pauta, que é a história Poxa, aquele evento da Apple que vai ter agora, como é que chama o nome dele? Do evento Tech lá, isso. Né? O Tech Breaker. Acho que é Tech Break, isso mesmo, que vai ter agora em São Paulo. Então eu tô de fora desse, mas eu vi que, pelo que eu vi do Twitter, o Edu já falou que vai participar. Então daí, se vocês quiserem participar depois e mandar alguma informação, a gente também pode marcar um outro Skype, alguma coisa assim pra vocês falarem. Porque esse daí eu não vou participar, a Apple já me chutou. Agora, não pus a aplicação na App Store, 1 ano que eu não coloco nada lá, já virei cidadão de segunda categoria. Não, mas a gente vai chamar Happy Hour, Tech Talk. Tech Talk, isso, exatamente. Tech Talk. E a gente vai estar lá, não sei se a gente vai tirar ainda no Parolim para o Du, acho que é um convite só. A gente vamos estar lá para transmitir para vocês aí. E com certeza a gente pode fazer uma coisa assim, de repente, ué. Não, beleza. Então tá jóia, gente. Então, muito obrigado então pelo tempo de vocês. Eu vou pegar então, vou encerrando por aqui a entrevista. E aí, assim que tiver disponível no ar, eu já pego e mando um link pra vocês lá, pra vocês poderem dar uma olhada. Beleza? Beleza, obrigado. Tá jóia. Obrigado então, gente. Falou, tchau, tchau. Tchau. Ok, gente, então eu espero que vocês tenham gostado do programa do Tecnoaula de hoje. O vídeo que eu separei pra gente foi, na realidade, uma contribuição. Acho que foi a primeira contribuição que eu tive aqui dos ouvintes do Tecnoaula. Então é um vídeo é o tema daquele filme Hackers. Eu separei aqui para vocês o clipe. Então eu vou deixar vocês com Hackers Prodigy Voodoo People. Ele foi indicado por... eu tenho aqui só o Twitter, então é Empreendo 2012. Beleza, gente? Então meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Tecno Hour. Falo com vocês de novo na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.
Shit on me.